irmãos, shalom, queridos, shalom, todos vocês que estão nessa sala Zoom e também todos que vocês estão assistindo pelo YouTube. É uma alegria recebê-los, é uma alegria. E eu sou muito grata ao Senhor, porque vocês, meus irmãos, estão investindo o seu tempo precioso em escolher a melhor parte, tanto nessa sala quanto no YouTube. Amém? Eu vou fazer algumas perguntas, mas eu não preciso que vocês respondam para mim, mas vocês respondam para vocês mesmos, porque hoje vai começar um novo tempo nas nossas vidas. Amém? Hoje vai começar algo novo e extraordinário da parte de Deus sobre cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Como foi a sua experiência com seu pai na sua infância? Como é que foi? Como você se relacionava com ele? Você conheceu o seu pai intimamente na sua infância? Como são as suas lembranças na infância com seu pai? Você sabe o que significa paternidade? Você entende o que isso realmente significa? Você sente que foi desejado por seu pai e por sua mãe? Você foi ensinado por sua mãe, por seu pai? Você tem ideia de como foi a sua gestação? Se ela foi complicada, se não foi? Você sabe como é que foi o seu parto? Se foi complicado ou se não foi? Meu nome é Fabiana Padilha e eu faço parte do Tropa de Elite de Jesus. Amém? Eu peço, por favor, abram suas escrituras comigo em Oséias, capítulo 1, e o versículo é o 10. Aleluia. Gente, esse livro, ele é poderoso. Se você ainda não leu esse livro, eu recomendo que você leia o seu livro, mas tenha um olhar espiritual para essa leitura. Tire a sua visão do lado natural e coloque num campo espiritual e vai falar poderosamente ao seu coração. Amém? Oséias, capítulo 1, versículo 10, diz o seguinte: contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir, que não se pode contar, no lugar onde se dizia a eles: vocês não são o meu povo. Vocês serão, então, chamados filhos do Deus vivo. E eu declaro sobre esta sala Zoom e declaro sobre você que está assistindo no YouTube: vocês são filhos do Deus vivo. Aleluia! Se você ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, eu convido você agora, neste momento, colocar a sua mão no seu coração e diga: eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu sei que ele morreu por mim e ressuscitou ao terceiro dia. E é o único que pode interceder pela minha vida, porque é vivo e vive eternamente. Quem nasceu e morreu não pode interceder por mim, apenas Jesus Cristo. Aleluia! E você é filho do Deus Altíssimo. Amém? Louvado seja o teu nome eterno. Aleluia! Queridos, a bondade de Deus, ela não tem fim. Não tem fim. E ele nos escolheu, ele nos separou para sermos seus filhos, antes de qualquer coisa. Antes de pensarmos que nós temos uma vocação espiritual, antes de pensarmos que nós temos um chamado, nós somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos. Nós somos separados da segunda morte. Sobre nós existe o sangue do Cordeiro. Amém? Aleluia. No livro de João, queridos, que é lindo demais, no versículo 12, é uma grande instrução para mim e para você. E não só para nós aqui dessa sala, ou quem está assistindo no YouTube, mas para todos aqueles que reconhecem o Senhor Jesus como seu suficiente Salvador. E diz assim: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos
filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Glorifique aí onde você está, meus queridos. Glorifiquem, glória a Deus. Meus queridos irmãos, isso significa que a paternidade de Deus em relação a nós, ela foi resolvida. Ela já foi resolvida. Isso já foi prontamente estabelecido no ato da confissão de Jesus em ser o nosso Senhor. Amém? Com a paternidade resolvida, veja só, com a paternidade resolvida, então nós somos noiva. Enquanto ela não está resolvida, nós não somos a noiva. Nós não temos esse entendimento, essa compreensão. Então, com a paternidade resolvida, nós somos a noiva e estamos nos adornando à espera do noivo. Amém? Tem coisas que nós precisamos resolver para depois entender o que significa esse noivado. Amém? Embora, e entretanto, enfim, os filhos de Deus não se sentem prontamente filhos, como também não recebem o entendimento sobre a sua identidade imediatamente quando o seu espírito é vivificado. Isso acontece. É um crescendo, amém? Nós vamos evoluindo sobre isso, nós vamos crescendo sobre isso, embora isso já esteja configurado, já esteja acertado, já está resolvido, amém? Então, ninguém confessa Jesus e imediatamente se sente filho. Primeiro vem aquele sentimento que não é digno. Queridos, ninguém é digno. Amém? Ninguém é digno. É por conta de Jesus que nós recebemos isso. Amém? Ele que trouxe essa ponte para fazer essa ligação. Amém? Vocês podem também, ou ler depois, Filipenses, abrir ou ler depois Filipenses capítulo 2, versículo 15. Que diz o seguinte, aleluia, obrigada, Senhor. Para nos tornar puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis. Por conta do quê? Do sangue do Cordeiro. Vivendo em um mundo corrompido e perverso, é o que a gente está vivendo, no qual resplandeceis como grandes astros do universo. Então, queridos, por conta do sangue do Cordeiro sobre nós, nós nos tornamos filhos irrepreensíveis e somos feitos luminosos. Amém? Luminosos para que outros se acheguem até nós. Amém? É isso que nós temos que compreender. Glória a Deus. E por que acontece isso? Por que, Jesus? Por que, meu amado, acontece isso? Que eu não entendo, que eu não recebo essa paternidade de imediato, embora as escrituras afirmem, eu não consigo receber isso, eu não consigo viver isso na integralidade. Por quê? Por que será? As nossas mentes podem até identificar e de uma forma intelectual acerca dessa paternidade, mas o nosso coração ainda permanece pesado e incrédulo quanto a isso. Por quê? Por quê? Porque muito provavelmente, a nossa paternidade terrena não foi sadia. Amém? Ela não foi boa, ela foi ausente, ou ela foi muito ríspida, ou ela foi agressiva, ou ela foi viciada em drogas, ou foi viciada em álcool, tinha medo, desse jeito. Muito comumente, queridos, no Brasil principalmente, se experimenta a falta da indicação paterna na certidão de nascimento. Não é? Isso não é uma exceção, isso é quase regra. Isso nos indica o que a falta da percepção de uma paternidade sadia e bem resolvida. No ano de 2022, meus irmãos, mais de 57 mil recém-nascidos foram registrados sem o nome do pai. Isso é muito grave. Isso é muito grave. No mundo natural, isso é terrível. É terrível quando você pega uma carteira de identidade e não tem a indicação de um pai. É terrível. Ninguém nasce sem pai, ninguém é filho de chocadeira, amém? Todo mundo precisa de um pai para nascer. Todo mundo precisa de uma mãe para nascer.
Mas a gente vai cuidar neste momento do mundo espiritual. O que isso significa, o que isso aponta para o mundo espiritual. E nós precisamos, queridos, resolver isso de uma vez por todas para conseguirmos avançar. Meus irmãos, às vezes nós tivemos, sim, o nome na nossa certidão de nascimento do nosso pai, tivemos pai e mãe juntos, mas o pai ou era ausente, ou tinha problemas de vícios, ou era extremamente agressivo, ou completamente alheio à família. Alheio por trabalhar demais, ou qualquer que seja a situação. Mas isso traz uma ferida forte de orfandade e bastardia nos nossos corações. A ausência paterna, veja só, a ausência paterna, filhos havidos fora da aliança conjugal, e eu não sou preconceituosa, e os filhos gerados dentro da aliança conjugal, mas que não foram desejados, atraem um espírito perseguidor, chamado bastardia, espírito da orfandade. Ele vai perseguindo aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente, aquele adulto. Ele vai perseguindo. Porque é como se tivesse sido aberta uma porta, deu uma autoridade, uma autorização, desculpe. Pode vir, espírito, porque a criança aqui não foi desejada. A criança aqui está fora da aliança do matrimônio, ou a criança não tem indicação do pai, ou tendo todas essas coisas, o pai não age como pai. E essa realidade de bastardia e orfandade naturais, que eu me refiro, não é apenas nesses tempos, não. Isso aconteceu, sabe quando, queridos? Lá com os senhores feudais, donos de escravos, quando eles engravidavam as suas escravas, além de não reconhecerem essa paternidade, em alguns casos, sabe o que ele fazia? Eles vendiam os seus filhos. Eles vendiam os seus filhos, banalizando a paternidade, tornando essa paternidade descartável. Olha que terrível. Os senhores feudais, eles eram donos do destino de seus escravos. Eles só não podiam falar sobre a vida e morte deles, mas eles tinham domínio, eles subjugavam os seus escravos, eles traziam uma despersonificação do indivíduo, do escravo, onde esse senhor decidia sobre a sua profissão, sobre a sua residência, a sua religião, e eles poderiam ou não constituir família, assim por diante. Então, tudo isso foi gerado de uma forma natural, porque já existia de uma forma espiritual e vai repercutindo como um eco até os nossos dias. E nós precisamos bater nisso, bater, falo de forma de intercessão e oração, para que isso seja extirpado da nação brasileira, das nossas famílias. Amém? Queridos, e isso que os senhores feudais faziam atraiu, sim, a bastardia para a nação brasileira. É tão comum uma mulher engravidar e não ter o nome na certidão de nascimento do filho. Isso é muito comum. É muito comum. E a Daia sabe porque trabalhou na área jurídica, então tem conhecimento disso também. Uma pátria. O que o Brasil tornou? Uma pátria que não honra os pais. Não honra os pais. Porque, na maioria dos casos, não tiveram uma paternidade resolvida. Se não honra os pais, não honra as autoridades. E se não honra as autoridades, também não honra Deus. Gente, a honra é muito mais profundo do que elogio. A honra é muito mais profundo do que na frente entregar um presente. A honra vai muito além disso. A herança espiritual da família brasileira, que foi e é traumatizada pela orfandade, tem pelo menos 3 origens. 3 origens. Primeira, origem dos índios. O que índio fazia?
feitiçaria, culto aos mortos, tinham vários deuses, né? Imoralidade sexual. As índias eram estupradas e escravizadas. Olha aí da onde que surgiu a nossa cultura. Segundo, um cristianismo muçulmanizado. E tem como ser isso? Tem como ser isso. Nós recebemos aqui do Brasil, meus irmãos, um cristianismo vindo dos portugueses, que é um cristianismo órfão, onde há uma confusão com a identidade de Deus como sendo pai. Porque os muçulmanos, eles abominam essa identidade paterna de Deus. Se vocês não sabem, eu não sei muito, mas o pouco que sei é que houve sempre uma batalha de muçulmanos e cristãos no Portugal e Espanha. E houve muita mistura disso lá. Amém? E ainda associado ao fato da falta da paternidade natural. Tornou plenamente configurado. E isso que os muçulmanos infiltrados no cristianismo trouxeram para o Brasil. Terceiro, africano. A maioria dos escravos, e não todos, a maioria dos escravos no Brasil eram africanos e não indígenas. E o que eles trouxeram? Culto aos mortos. Culto aos mortos. Isso é terrível, gente. Isso é sepultura na nossa vida. Feitiçaria, imoralidade, viagem astral, entre outras coisas. Isso trouxe uma terrível ferida no modelo de autoridade mais importante da vida, que é a paternidade. Muito terrível isso. A verdade de Deus sobre a sua paternidade foi brutalmente corrompida e as pessoas passam a aceitar e viver facilmente as mentiras de Satanás. Ontem, meu marido e eu assistimos um filme, eu até recomendo que vocês assistam, para vocês identificar uma paternidade bem resolvida. Sobre as irmãs Williams, tenistas, a Venus e Serena Williams. Este filme é maravilhoso, gente, maravilhoso. Aquele pai, ele efetivamente deu destino para suas filhas. Ele deu destino, um pai dá destino. Nosso Pai Celestial nos dá destino. Amém? Glória a Deus. A mentira de Satanás se torna, inclusive, um grito de liberdade. Já ouviram isso? Vocês vão identificar. Para essa perversão de modelo ideal. Dá um grito de liberdade para isso. Mulheres que querem a independência nas suas maternidades. Já ouviram isso? Se eu não conseguir tal coisa, casar, eu vou ter um filho sozinha, um filho solo. Sou mãe solo. Já ouviram isso? Isso é uma mentira de Satanás, inventado num grito de liberdade moderna. Eu sou moderna. Não existe isso. Não existe isso. Amém? Aleluia. Elas não querem, essas mulheres, elas não querem que o pai saiba dessa paternidade, inclusive. Eles não querem. Elas excluem totalmente esse pai. Exclui. Mulheres também que cresceram nesse modelo de orfandade. Gente, ainda que tenha pai, mas cresceram nesse espírito de orfandade. Sabe o que essas mulheres fazem? Elas afastam os pais deliberadamente dos seus filhos, por aceitar sugestões do diabo. Isso acontece muito. Já viram aquele negócio? Pai e mãe separada, a mãe esconde os filhos do pai, não deixa ver, não. Gente, o direito de visita não é do pai e da mãe, do filho, é da criança. A criança tem o direito de conviver com pai e mãe. Sabiam disso? Mas o pai errado. Errada foi você que escolheu esse pai. Mas a mãe é maluca. Errado foi você que escolheu ela para ser mãe do seu filho. Mas eu não escolhi. Escolheu sim. Se você teve intimidade sexual com alguém, você sabia que isso podia acontecer. Não sejamos imbecis, com perdão da palavra.
Mas a gente tem que parar desse romancismo. Gente, sexo é para fazer com casado. Somente casado. Ponto. Acaba com tudo isso. Amém? Desculpe falar dessa forma, mas não tem outra forma para falar. Não tem outra forma. Entende isso? Nas escrituras não está dizendo assim, só honre os pais bons. Não. Nas escrituras diz, honre pai e mãe, ponto. Com todo respeito. Mas a gente precisa reverter esse quadro. Amém? Glória a Deus por isso. Eu não estou brava, mas a situação ela exige uma seriedade, uma profundidade para entender, para nos despertar, para acordarmos. Amém? Há casos também que nós tomamos conhecimento, gente, isso aqui eu acho que é o mais gritante até agora, onde se tornam mães depois de terem se identificado, feito cirurgias e tal, como homens. Mas elas, depois de terem se identificado como homens, elas engravidam. Entende a confusão? É uma confusão isso, é uma confusão da bastardia para o natural, desculpe. Gente, isso é uma confusão. Por que que traz a confusão? A confusão vem da mistura. A confusão vem disso, gente. E essa estrutura da bastardia gera ideias e mentiras que trazem instabilidade de querer obedecer a Deus. E eu vou repetir. Essa estrutura da bastardia gera ideias e mentiras que traz uma instabilidade. O que é instabilidade? De querer obedecer a Deus. Isso fica oculto na alma da pessoa e atrapalha o fluir no propósito do Pai Celestial para a sua vida. Imaginem só, imaginem estruturas metálicas que servirão para dar apoio e suporte para uma construção, por uma edificação, baseadas, então, na incompreensão da autoridade e amor do Pai. Já imaginaram isso? Essas estruturas serão de bastardia, que levarão os filhos não conseguirem olhar para Deus como Pai. E aquilo que agrada o Pai Celeste não é relevante. Não de forma consciente, ok? Mas não é relevante. É opcional. Por conta dessa estrutura sólida de distorção. Por causa disso, ocorrem as obediências seletivas. Eu não tinha preparado isso, mas o Espírito Santo me trouxe a lembrança sobre Esther. E eu vou trazer isso. Esther, ela honrava o Mordecai como seu pai, ele era seu primo, ele adotou a Esther, que era Radassa. E ela obedeceu ele em tudo, gente. Em tudo, sem questionar. Vocês já leram o livro? Se não leram, eu recomendo que leiam. Ele disse, você vai agora se prontificar para ser uma das virgens para ver se o rei te escolhe como esposa. E ela vai, sabendo que ele poderia apenas escolhê-la para uma noite apenas. Ele podia fazer isso. Não, eu quero essa aqui só para essa noite, como se fosse uma concubina. Nunca mais ela poderia se casar se ela fosse escolhida. E nunca mais nenhum homem poderia tocar nela. Mas ela foi, em obediência. Será que era esse o plano que ela tinha para a vida dela? Não, eu quero casar com alguém que eu ame. Já ouviram isso, né? Pois é, o Ocidente tem muito disso. Ai, não estou apaixonada por ele, então eu não quero. E ele não era nem judeu, que isso aí a Suzana falou. Isso aí é verdade, ele não era nem judeu, gente. Não era proibido se casar com alguém que não era judeu ou que não se convertessem, né? Que não fizesse a circuncisão e tal. Mas ela obedeceu. E ele disse, não conta que você é judia. E ela não contou. Sabe o que é isso, gente? Identificação de paternidade. Honra. Ele sabe o que é melhor para mim. Eu vou obedecê-lo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, queridos, essa distorção faz com que a gente obedeça em partes. A gente não se entregue a essa paternidade, não confie.
E isso mexeu muito comigo, essa ministração. Muito. Embora eu tenha tido pai, sim, na aliança, sim. Embora tudo isso tenha acontecido comigo. Mas na nossa consagração, a gente fez uma consagração na nossa Torre Atalaias, o Espírito Santo trouxe isso para o meu coração. Sobre esse espírito de orfandade e bastardia. E eu me vi nisso, em várias coisas disso. Inclusive hoje, quando a gente ia tomar café, meu marido e eu disse, eu estou com isso na minha mente, não estou conseguindo resolver. Ora por mim. Por quê? Uma debilidade dentro de mim ainda não está confiando em Deus como Pai. Isso é bastardia. Isso é orfandade. Então, queridos, mesmo que a nossa paternidade, de repente, né, tenha sido agradável, pode ser que ela não foi mesmo. E pode ser que entrou, sim, um espírito de orfandade e está nos perseguindo. Amém? Então, queridos, essa distorção, a pessoa acaba fazendo as coisas por obrigação. Sabia disso? Vou ter que fazer isso. Servir a Deus, sou obrigada a cumprir isso. Por exemplo, o Senhor estabeleceu autoridades para cada filho, amém? Isso é líquido e certo, não é? Eu tenho também autoridade sobre mim e sobre meu marido. Não há forma de não estar conectado com alguma autoridade. Não tem, não existe. O Senhor, ele usa pessoas como instrumento para falar com os seus filhos. E como é que nós estamos obedecendo às nossas autoridades? Será que é de pronto? Será que é com alegria? Com bom ânimo? Com honra? Com prazer? Ou, vou fazer quando eu posso, quando fizer sentido na minha vida, quando, isso aqui é de Deus, então eu vou responder, vou fazer. Aqui nós percebemos o quanto estamos submissos à autoridade e à paternidade de Deus. Meus irmãos, ainda que haja aliança entre pai e mãe, mas por vários motivos econômicos, mágoas, vício de álcool, vício de drogas, não houve o planejamento dessa gravidez, não houve uma felicidade no gerar, não houve essa alegria no gerar de um filho, essa criança foi gerada num ambiente de bastardia. E sobre ela há o sentimento de quê? De rejeição. Rejeição e abandono. Mas o meu marido e eu amamos tanto o nosso filho. É claro, quem é que não vai amar uma criança linda? Mas como é que ela foi gerada? Como ela foi gerada? Foi uma surpresa? Vocês estavam esperando? Ou aconteceu? Tudo isso faz muito sentido, queridos. Talvez a aliança entre os pais estivesse abalada. O pai ou a mãe não desejavam ter filhos. E os filhos acabam sendo gerados não no amor. Não, no amor. E o contrário de amor, o que que é, gente? O que que é o contrário de amor? É ódio. Não existe meio termo, gente. Não existe meio termo. Por isso que Deus não quer que sejamos mornos. Ele quer que seja o frio ou quente, porque não existe meio termo. Essa gravidez traz uma perseguição espiritual do espírito da bastardia e orfandade. Queridos, e quase 100% dos filhos gerados ou fora da aliança, ou dentro da aliança nessas condições, né, não foram desejados e tal, de pais ausentes, enfim, eles sofrem abuso sexual. Quase 100%. Sabe por quê? Porque eles querem desesperadamente um pai. Tenha misericórdia eterna. E esses filhos possuem grandes sentimentos de rejeição, sentimento de incapacidade de se firmar no propósito de Deus. Sentem-se solitários, são irritados, são rebeldes, não conseguem se encaixar, não conseguem se conectar com a sua própria família, não conseguem se conectar no corpo de Cristo. Esse espírito de bastardia,
faz com que a pessoa viva fortalezas delicadas de serem percebidas. É bem difícil de perceber, é tênue. Precisa de muito discernimento de espírito ou a misericórdia do Senhor que trouxe nessa consagração para me mostrar para mim mesma, para que eu resolvesse isso, para que eu saísse desse lugar de bastardia e vivesse a paternidade na plenitude que ela é oferecida para mim. E se você não está se identificando, glória a Deus, mas se está, glória a Deus também. Tem algumas características dessas pessoas, eu trouxe bem poucas características, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo ainda vai ministrar muito no nosso coração sobre isso. Uma das características tem o dom de profecia, essa pessoa. Mas essa pessoa acaba se sentindo ameaçada pelos profetas. Olha só que forte isso. Essa pessoa, ela se aproxima da liderança. Sabe para quê? Ou para descobrir seus pontos fracos, e aí sim ela consegue manipular essa liderança. Outra característica. Busca reconhecimento das autoridades, se aproxima das autoridades, ou quer reconhecimento dos membros do corpo, porque desejam ser o centro das atenções, por causa da rejeição que tem nela, ou desejam ser elogiados, porque isso faz com que sintam-se amados, ou expõem a sua vida, né, de uma forma não cuidadosa, porque quer uma atenção, porque a rejeição é tão gritante dentro dela, tão latente dentro dela, que ela não sabe como extirpar aquilo de si, e assim ameniza a dor. Quando confrontados, se colocam sempre na defensiva. Ah, eu estou obedecendo a Deus. Foi Deus que fez isso para mim. Deus que está me dizendo, o Espírito Santo me falou isso. Não é verdade. A estrutura da bastardia traz para o indivíduo a ideia de não pertencimento. Não importa o que aconteça, ela não se sente pertencente. Ela também tem dentro de si uma ideia equivocada de que não precisa de pastoreio. Ela não se identifica com a autoridade que Deus lhe colocou. Ela confunde o pastoreio com amizade. Não que não possa ter amizade, gente, eu não estou falando isso, mas pode trazer uma confusão, essa confusão. E isso traz o quê? Desonra. E desonra é pecado. E isso traz consequências terríveis, terríveis, que é medo, insegurança, falta de paz, necessidade de fazer e lutar para conseguir o que quer. Vive em comparação, se compara, vive competindo. Tem inveja do sucesso dos outros. Está sempre procurando por um lugar de amor. Está sempre procurando um lugar de aceitação. Não consegue dar continuidade nos seus projetos. Sempre muda seus objetivos. Muda de interesses muito rapidamente. E sente culpa em não executar as tarefas propostas, mas também não se esforça para concluir. Tem dificuldade de se conectar com pessoas. Queridos, em Romanos, capítulo 8, versículos 14 e 17, diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha, isso aqui é muito forte, muito profundo, eu vou até repetir. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não está escrito aqui, os que são guiados por sua vontade, por sua rejeição, por seu desejo, são filhos de Deus. Porque não recebemos o espírito da escravidão. Nós não recebemos o espírito da escravidão para vivermos aterrorizados, com medo, mas nós recebemos o espírito de adoção. E a gente clama, Abba, Pai, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se nós somos filhos, nós também somos herdeiros. E se nós somos herdeiros, nós somos co-herdeiros com Cristo. Tudo que é para ser de Cristo é nosso.
E se com ele nós sofremos, também com ele seremos glorificados. Quem aqui não sofre? Quem aqui não tem uma tribulação? Quem aqui não está passando por uma situação ruim? Cristo também. Nós não somos isentos disso. Isso não é a falta da paternidade de Deus. E eu pergunto para você, e pergunto para mim também. Deus é Senhor ou Ele é Pai? Nós reconhecemos a necessidade que temos de Deus. Nós apenas examinamos os critérios humanos. Aquela pessoa ali fez errado, ali não era a hora do louvor, era a hora de sei lá o quê. Agora, critérios. Jesus estava caminhando no meio da multidão e uma mulher com fluxo de sangue tocou na orla de seu manto. Ele estava impuro ou não? Sim. Mas isso foi importante, relevante para ele? Não. Num cortejo fúnebre de uma viúva que estava ali com seu único filho, e ele ficou com o coração doído. E o que ele fez, gente? Ele tocou no caixão. Ele poderia fazer isso? Não. Gente, isso aqui é importante a gente refletir. Nos sentimos inseguros, nós temos desejo de servir, nós somos gratos, nós queremos ser transformados, nós prestamos honra aos nossos pais, nós prestamos honras aos nossos líderes. E eu não estou falando apenas de pastoreio, eu estou falando líder. As respostas dessas perguntas, queridos, vão mostrar para nós mesmos, se nós estamos vivendo ou não a paternidade de Deus. Em Mateus capítulo 5, versículo 9 diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Meus irmãos, os filhos de Deus apaziguam. Eles não colocam gasolina. Eles apaziguam. Eles se alegram na resolução dos conflitos. Em Hebreus, capítulo 12, versículos 7 e 8 diz: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Gente, a criança deseja ser disciplinada. Quando ela não recebe disciplina, é como se ela não fosse amada. Preste atenção nisso. Se nós não estamos sendo disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então nós não somos filhos legítimos, mas sim bastardos. Que forte isso aqui, hein? Quem entende que as dificuldades são disciplinas e aceitamos, aí somos filhos de Deus, legítimos. Hoje, queridos, isso acaba da nossa vida. Isso termina da nossa vida. E caso que você não tenha se identificado com nenhuma característica e recebeu, glória a Deus, a paternidade de Deus, aleluia, pode ser um instrumento de cura na vida de alguém. Você pode ser um instrumento de cura na vida de alguém. Porque no reino de Deus nada se perde. Nada se perde. E eu vou fazer uma oração de renúncia sobre esse espírito. Amém? Sobre a nossa família, sobre a nação brasileira. Porque ainda que a gente não tenha vivido isso, meus irmãos, mas alguém da nossa descendência viveu. Haja vista ter nascido no Brasil. E eu vou orar e eu peço que vocês repitam comigo, por favor. Amém? Aleluia. Pai de perdão. Pai de restauração. Graças eu te dou pela minha vida, pelo meu marido, pelos meus filhos, pelos meus pais. Eu perdoo os meus pais e os pais que estavam fora da aliança e que geraram
filhos, e os pais que estavam dentro da aliança, mas que rejeitaram os seus filhos. Eu me arrependo agora, Pai. Eu me arrependo deste grave pecado. Eu me arrependo, Pai, desta rebelião praticada por eles, Pai. Eu peço perdão, Senhor, pelos meus pais. Eu peço perdão por mim, que sou mãe também. E peço perdão pelos pais que geraram fora da aliança e dentro da aliança filhos que foram rejeitados. Eu retiro o sangue dessa relação sexual, dessa concepção dos altares para espíritos da orfandade, bastardia e imoralidade. Eu cancelo agora na autoridade de Cristo todos os pactos, todos os compromissos firmados da perseguição sexual, da rejeição e da segregação. Aleluia. Pai, eu perdoo a minha mãe, eu perdoo meu pai, que durante a minha gestação me rejeitaram. Que durante a minha gestação ficaram tristes, porque de repente não tinha um prato de comida para comerem, não tinham condições. Porque de repente, Pai, foi um mau momento para eles, porque de repente, Senhor, eles estavam só brigando. Porque de repente, Senhor, isso traria alguma coisa ruim para essa família. Porque a minha mãe tinha algum problema, o meu pai tinha algum problema. Pai, perdoa-os por isso, Pai. Pai, perdoa as mães e os pais que rejeitaram os filhos na gestação. Cancela agora, Pai, as consequências sobre as vidas da minha vida, dos meus irmãos e dos nossos filhos. Pai, eu renuncio todo trauma em decorrência do parto. E se foi a fórceps, e se o cordão estava enrolado no pescoço do bebê, se nasceu fora do tempo, se teve presença de mecônio no parto, se teve que fazer às pressas, se teve a morte da mãe prematura, ou logo após, se teve depressão da mãe pós-parto, se nasceu um filho doente, se o filho teve que ir para a UTI, eu cancelo em nome de Jesus. Pai, eu peço neste momento, cura todas as memórias destes traumas, Senhor. Por favor, papai, cura. Eu declaro que nós não somos culpados por qualquer trauma que a mãe passou na gestação ou no parto. Eu cancelo toda ligação de alma iníqua pelo trauma entre a minha vida e a minha mãe, entre os meus irmãos aqui e suas mães, entre as mães e seus filhos. Expulso agora o espírito da orfandade, da bastardia, da morte, do torturador Mengeleche, do Pan e Exus Mirins. Eu renuncio toda a dependência emocional. Eu perdoo abusadores neste momento. Cancelo toda a ligação de alma entre mim e eles. E eu os abençoo. Eu os abençoo em nome de Jesus. Abençoo também sobre os meus irmãos. Coloco neste momento o sangue de Jesus entre a minha vida, dos meus pais, dos meus antepassados, dos meus descendentes, e cancelo agora toda influência, estrutura demoníaca herdada. Eu paraliso agora todo espírito perseguidor de bastardia, renúncio, toda rejeição, segregação, inferioridade, imoralidade. Removo agora Moloque, que impede de desfrutarmos os relacionamentos de forma sadia. Paraliso agora o espírito da escravidão, em nome de Jesus. Eu declaro que eu, meus filhos, todos meus irmãos, somos filhos de Deus. Aleluia! Aleluia! Glória, Senhor! Glória eterna, maravilhoso, santo e poderoso. Obrigada pela instrução. Obrigada, Senhor, maravilhoso e santo. Aleluia! Aleluia! E nesse espírito de gratidão, nesse espírito de louvor ao Senhor, nós vamos trazer o memorial da ceia. Aleluia! Amados, nós sabemos
que aquele que não comer da carne de Cristo não faz parte com ele. Nós sabemos que aquele que não bebe do seu sangue não faz parte com ele. Nós sabemos disso. Mas nós aqui, nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus. E nós trazemos esse memorial aqui porque sabemos o que isso representa na nossa vida. Nós sabemos o que isso significa. Nós sabemos que Jesus derramou todo o seu sangue para que hoje nós estivéssemos aqui, celebrássemos isso com todo amor, com toda a gratidão que o nosso coração pode ter. Então, meus irmãos, eu peço, vocês peguem o pão. Pai, eu te louvo por este pão que representa a carne do meu Senhor. É a carne do meu Senhor que se entregou por mim, que se entregou pelos meus irmãos. É a carne dele. É a sua carne, eterno. Querido e santo, eu consagro que nos faça bem. Eu consagro que nos dê entendimento. Eu consagro para que nos leve à altura da responsabilidade ideal, do entendimento do sacrifício que compete a mim, porque Jesus disse: ei, tome sua cruz e me siga, e eu tomo a minha cruz agora e renovo os meus votos com Cristo, o meu Senhor e o meu Salvador. Eu declaro que a partir de hoje, eu entendo não apenas o meu intelecto, mas todo o meu ser, que eu sou filha, eu sou herdeira, e eu sou participante de tudo que está acontecendo. E eu tenho a minha parcela de responsabilidade sobre tudo. Em nome de Jesus, podemos comer todos. Glória a Deus. Aleluia. 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 Aleluia, Senhor. Aleluia. Obrigada, Jesus. Da mesma forma como fizemos com a carne, nós vamos fazer com o sangue. Porque nós fazemos parte disso. Porque somos filhos. Somos filhos. Nós somos escolhidos desde antes da fundação do mundo. Não há nada que possa nos separar desse amor. Absolutamente nada. Absolutamente nada que nos afaste desse amor. Ele que derramou todo o seu sangue por mim e por você, mesmo os indignos, porque não somos dignos. Nós somos egoístas, nós somos fraudulentos, nós somos preguiçosos, mentirosos, mas ainda assim, ele disse: eu vou ir, Pai. Eu vou sim me entregar. Eu vou derramar meu sangue. Este sangue que me limpa, que me purifica, que me restaura, que me restabelece, que me cura das enfermidades, que me cura da minha insensatez, que organiza as minhas ideias. É sobre nós isso, é sobre nós. Eu consagro, eterno, a autoridade do meu amado, do meu Senhor, que me faça bem e que faça bem aos meus irmãos. Em nome de Jesus, podemos beber todos. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Vai glorificando, irmão. Aleluia. Louvado seja teu grande nome. Louvado seja teu grande nome. Aleluia, aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. E nesse espírito de gratidão, de entendimento, de amor, de louvor, eu quero orar pelos dízimos e pelas ofertas. Papai Santo e poderoso, Senhor é Jeová Jirê, e nessa faceta eu quero te agradecer e te louvar pela fidelidade dos meus irmãos que têm, Pai, entendido o que significa dízimos e ofertas. Dízimo não é para ajudar o irmão, para o pastor. Dízimo é obediência. Obediência. Nós entendemos que somos alimentados por alguém e nós, em obediência, devolvemos os dízimos. Nós, em obediência, entendemos que tudo nos foi dado pelo Eterno. Então, nós retribuímos, assim como Davi disse: Pai, o que nós podemos te oferecer? O que nós podemos te oferecer? Tudo o Senhor nos dá. Tudo o Senhor nos alcança. Então, o mínimo que eu posso fazer é ser generoso,
Então, papai, eu peço, protege os meus irmãos que estão devolvendo os dízimos, protege os seus bens, protege a sua saúde, protege, Senhor, os seus casamentos, protege os seus filhos, protege, Pai, os seus pensamentos, organiza os seus pensamentos, Senhor, protege a sua casa, protege as suas posses, protege agora, Senhor, tudo que leva o nome deles, em nome de Jesus, sobre as ofertas, Senhor. Venha multiplicar na proporção de 10, 100, 1000 por um, Senhor. Muito além do que pedimos e que pensamos, muito além do que eles pensam, Senhor. Não só em finanças também, Senhor, mas não só em finanças, mas em revelação, em entendimento, profundo conhecimento, em graça, conhecimento de Ti, Senhor, e estatura em Ti, no conhecimento de tudo aquilo que o Senhor já separou para nós. Em nome do Eterno. Aleluia. Amém e amém e glória a Deus.